E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando da Loteca 1148. Trago aqui mais informações que podem nos ajudar aí a melhorar nos palpites. Que rodada é essa da Loteca 1147? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem mais alguns jogos aí para fechar essa Loteca 1147. Mas sabe quando você tá sentindo aquele cheirinho de acumulação? Vamos aguardar aí o resultado oficial. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e quiser ajudar com o Pix, tá? O nosso Pix aí na tela é pix@lotecalogia.com.br. Assistindo, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Corinthians e Flamengo, hein? Que pedreira para o Corinthians, mesmo jogando em casa, né? O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 0, 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 6 empates e o Flamengo ganhou 7 vezes. A diferença de gols até que equilibrado, né? 34 a 31 a favor do Corinthians. No geral, são 50 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 15 vezes, houve 12 empates e o Flamengo ganhou 23 vezes. A diferença de gols aqui é a favor do Flamengo, 64 a 53. Os números de aposta para essa partida, 2,80 para o Corinthians, 3,50 para o empate, 2,37 para o Flamengo. A porcentagem do jogo, 34% para o Corinthians, 26% para o empate, 40% para o Flamengo. É, pessoal, mesmo o Corinthians jogando em casa, pelo que apresentou o Flamengo nesse jogo do meio de semana aí contra o Bahia. Lembrando, né, que o Corinthians joga hoje lá na casa do Juventude. Vamos acompanhar essa partida aí para ver como é que vem o Corinthians. Tô acreditando que o Corinthians vai dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo, né, tem um ótimo elenco. Jogadores que entram aí sempre correspondem. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no Flamengo. É um palpite bem arriscado, mas tô deixando meus duplos aqui para outras partidas. Lembrando que nesse segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos. Jogo 2, CRB e Avaí. Resultado mais comum desse confronto é o 2 a 1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o CRB jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Avaí ganhou 3 vezes, hein? Mais vitórias do Avaí na casa do CRB. A diferença de gols, 11 a 9 a favor do Avaí. No geral, são 15 jogos entre eles, o CRB ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Avaí ganhou 9 vezes. A diferença de gols também é a favor do Avaí, 24 a 14. Na temporada passada, o primeiro jogo na casa do CRB foi 1 a 1 e o jogo da volta na casa do Avaí também foi 1 a 1. Os números de aposta para essa partida, 2,20 para o CRB, 3,0 para o empate, 3,40 para o Avaí. A porcentagem do confronto, 42% para o CRB, 31% para o empate, 27% para o Avaí. Uma das partidas de maior equilíbrio aí na grade, apesar do CRB não vir numa boa fase, os seus últimos jogos aí vem perdendo bastante, mas pelo menos no começo do campeonato o CRB mandava muito bem os seus jogos dentro de casa. Pode ser, né, que o psicológico aí dos jogadores esteja um pouco abalado, né, de tantas derrotas seguidas. E para essa partida aí o Avaí bem classificado no campeonato, mesmo jogando fora, mas vem jogando bem, né? Eu tô indo seco aí na vitória do Avaí. A gente pode ver aí que os números estão equilibrados, não tem aquela vantagem tão grande para o CRB, então tô tentando buscar essa surpresa aí que é a vitória do Avaí na casa do CRB. Jogo 3, Cuiabá e Criciúma. Aqui de informação relevante para a Loteca é que o Cuiabá não ganhou em seus últimos 8 jogos e jogando em casa o Cuiabá tem uma sequência aí de 5 derrotas. Complicada a situação do Cuiabá, hein? Os números de aposta para essa partida, 2,0 para o Cuiabá, 3,40 para o empate, 3,50 para o Criciúma. A porcentagem do jogo, 46% para o Cuiabá, 28% para o empate, 26% para o Criciúma. E para piorar a situação aqui do Cuiabá, né, o Criciúma venceu a sua partida agora no meio de semana, se eu não me engano, contra o Bragantino. O Cuiabá precisa se recuperar rápido aí no campeonato. E o Criciúma, por enquanto, vai indo bem, né, nessas suas últimas partidas. Vem se afastando aí da zona de rebaixamento, ficando cada vez mais tranquilo aí no campeonato. E para essa partida aqui, tô acreditando que vai jogar leve. Fez uma boa partida aí contra o Bragantino. Então eu tô indo seco na vitória do Criciúma, mesmo fora de casa. Jogo 4, Botafogo do Rio e Fortaleza aí, hein?
Confronto aí candidato ao melhor jogo da rodada, hein? Nos últimos 6 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve nenhum empate e o Fortaleza ganhou apenas uma vez, hein? A diferença de gols 10-3 a favor do Botafogo. No geral, são 13 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Fortaleza ganhou 3 vezes. A diferença de gols 20-13 também é a favor do Botafogo. Na temporada passada, na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 2-0 e na casa do Fortaleza o jogo foi 2-2. O Fortaleza tem uma sequência aí de 4 vitórias seguidas no Brasileirão. Os números de aposta para essa partida: 1,80 para o Botafogo, 3,75 para o empate, 4,33 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo: 53% para o Botafogo, 25% para o empate, 22% aí para o Fortaleza. Que partida é essa, hein? Super equilibrada, líder contra vice-líder, é o jogo da rodada. É até estranho, né? Às vezes a gente coloca tanta expectativa e espera um grande jogo, né? Mas, pelo menos os últimos jogos aí de Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Bahia, né? Não tá decepcionando, né? Bom, para essa partida aqui, como é um jogo de briga direta aí pela liderança, tô acreditando que o Botafogo e o Fortaleza vai vir com força máxima. E aqui, nesse palpite, eu tô usando um duplo. Eu tô indo de Botafogo e empate. Mas, sinceramente, se você tem o costume de colocar triplo, essa é a partida, viu? Tem que colocar um triplo, porque pode acontecer qualquer coisa aqui nesse confronto. Jogo 5, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Nos últimos 11 jogos, o Cruzeiro ganhou 8 vezes, houve um empate, e o Atlético Goianiense ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 20-7 a favor do Cruzeiro. No Brasileirão, o Atlético Goianiense, nos seus últimos 5 jogos fora, perdeu todos. Essas são as informações aí relevantes para a Loteca. Os números de aposta para essa partida: 1,57 para o Cruzeiro, 3,80 para o empate, 5,75 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo: 59% para o Cruzeiro, 25% para o empate e 16% aí para o Atlético Goianiense. O Cruzeiro, que jogou contra o Internacional nesse meio de semana, perdeu pênalti, mandou bola na trave. Era para ter vencido essa partida, né? Mas futebol, né? É daquele jeito. Jogou bem, o Internacional também se defendeu muito bem. Pega agora o Atlético Goianiense, que tá numa fase bem ruim. Tecnicamente, eu acho o Internacional um time muito melhor que o Atlético Goianiense. E o Cruzeiro jogando em casa, o mais lógico aqui é o Cruzeiro vencer essa partida. Se o Atlético Goianiense vencer, considera uma zebraça. Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 6, Manchester United e Liverpool. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 36 encontros, o Manchester United, jogando em casa, ganhou 20 vezes, houve 9 empates e o Liverpool ganhou 7 vezes. A diferença de gols 56-41 a favor do Manchester United. No geral, são 75 jogos entre eles, o Manchester ganhou 33 vezes, houve 17 empates e o Liverpool ganhou 25 vezes. Aqui a diferença de gols é a favor do Liverpool, 103-96. Os números de aposta para essa partida: 3,70 para o Manchester United, 4,20 para o empate, 1,85 para o Liverpool. A porcentagem do jogo: 26% para o Manchester United, 23% para o empate, 51% para o Liverpool. O Liverpool, que anunciou, né, nesses últimos dias a contratação do Chiesa, um baita atacante italiano. Eu acho que desde a saída aí do Firmino, o Liverpool ainda não havia encontrado, né, um atacante. Tem o uruguaio lá da seleção, mas para ele fazer um gol ele tem que errar 10, né? Então a própria torcida, né, pega muito no pé dele. E o Chiesa é um jogador aí que pode agregar muito aí no Liverpool. Eu não sei se ele já pode jogar, né, contra o Manchester United. Como nós vimos aí nos vídeos anteriores, o Liverpool começou muito bem aí o campeonato. Considero essa partida super equilibrada e para essa partida aqui tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Liverpool. Jogo 7, Juventus e Roma. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 encontros, a Juventus, jogando em casa, ganhou 21 vezes, houve 7 empates e a Roma ganhou 6 vezes. A diferença de gols 58-29 para a Juve. No geral, são 68 jogos entre eles, a Juve ganhou 32 vezes, houve 20 empates e a Roma ganhou 16 vezes. A diferença de gols também é a favor da Juve, 103-73. As odds para essa partida: 1,75 para a Juve, 3,60 para o empate e 5,0 para a Roma. A porcentagem do jogo: 54% para a Juventus, 26% para o empate e 20% para a Roma. Lá na Itália, né, a Juventus aí, ó, é um
um dos bichos papões aí, né? Principalmente quando joga em casa. É um time que sempre vai muito bem aí no campeonato italiano e na Liga dos Campeões. É um clássico, né? Porque a Roma também não é um time pequeno, um time forte, grande lá da Itália. Só que, levando em consideração a Juve muito forte em casa, esse histórico aqui a favor da Juventus e os números também, então para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória da Juventus em casa. Jogo 8, Atlético Paranaense e Palmeiras. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 11 empates e o Palmeiras ganhou 5 vezes. A diferença de gols 35-27 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 47 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 12 vezes, houve 15 empates e o Palmeiras ganhou 20 vezes. Aqui a diferença nos gols já é a favor do Palmeiras, 61-52. Os números de aposta para essa partida, 3.10 para o Atlético Paranaense, 3.60 para o empate e 2.15 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 30% para o Atlético Paranaense, 26% para o empate, 44% para o Palmeiras. Como eu disse nos vídeos anteriores, né, o Palmeiras agora tá focado 100% aí no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense joga hoje contra o Vasco pela Copa do Brasil. É um jogo aí que precisamos ficar de olho. Tô acreditando que contra o Palmeiras vai vir com um time misto ou reserva, dependendo de como vai nesse jogo de hoje. E para essa partida aqui, mesmo o Palmeiras fora de casa, considero o favorito, por isso tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 9, Grêmio e Atlético Mineiro. Nos últimos 19 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 6 empates e o Atlético Mineiro ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols 31-19 a favor do Grêmio. No geral, 37 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 18 vezes, houve 8 empates e o Atlético Mineiro ganhou 11 vezes. A diferença de gols 57-43 a favor do Grêmio também. A última vitória como visitante do Atlético Mineiro na casa do Grêmio foi em 2013. Na temporada passada, o Grêmio jogando em casa venceu por 1-0 e na casa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro venceu por 3-0. As odds para essa partida, 2.20 para o Grêmio, 3.30 para o empate, 3.20 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do jogo, 42% para o Grêmio, 28% para o empate, 30% para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que venceu o São Paulo ontem no Morumbi. Tinha falado, né, no vídeo anterior que o Atlético Mineiro é um visitante indigesto, né, quando enfrenta o São Paulo. Conseguiu seu gol aí no finalzinho da partida. Foi um placar magro. Isso para mim leva em consideração que o Atlético Mineiro deve poupar, né, seu elenco titular para que na volta, né, esteja todo mundo bem descansado para esse jogo do São Paulo. E o Grêmio, ele já tá conseguindo aí se afastar da zona de rebaixamento. Tô acreditando aí que é um jogo decisivo. Foi deixado nos comentários que o Grêmio vai jogar em sua casa. Acredito que isso tem um simbolismo, né, e uma força maior aí para os jogadores, mesmo que não seja com um estádio aí com a capacidade máxima. Eu acho que é muito motivacional aí para a equipe do Grêmio. Olhando os números aqui e imaginando que o Atlético Mineiro venha com um time misto ou reserva, eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Jogo 10, Amazonas e Ceará. No Brasileirão Série B, o Amazonas tem 3 vitórias consecutivas em casa. 24% dos seus gols aí o Amazonas faz entre o minuto 31 e 45. E o Ceará também tem o costume de marcar no início da partida, né? 23% dos seus gols entre os minutos 16 e 30. Os números de aposta para essa partida, 2.55 para o Amazonas, 3.0 para o empate, 2.87 para o Ceará. A porcentagem do jogo, 37% para o Amazonas, 31% para o empate, 32% para o Ceará. Para mim, uma outra partida aí que é muito complicada, de muito equilíbrio. O Ceará vem bem também aí nas últimas partidas, conseguiu surpreender aí o CRB fora de casa e agora enfrenta outra equipe que vai muito bem em casa. E para essa partida aqui, a gente pode ver que os números estão muito equilibrados. Eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Amazonas e Ceará. Tô colocando um duplo aberto aqui no jogo 10. Jogo 11, Fluminense e São Paulo. Nos últimos 20 encontros aí o Fluminense jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 3 empates e o São Paulo ganhou 5 vezes. A diferença de gols 36-23 a favor do Fluminense. No geral, 44 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 18 vezes, houve 11 empates e o São Paulo ganhou 15 vezes. A diferença de gols 61-49 a favor do Fluminense. Na temporada passada o Fluminense jogando em casa venceu por 1-0 e na casa do São Paulo, o São Paulo jogando em casa, o jogo também foi 1-0. Os números de aposta
aposta para essa partida, 2,25 para o Fluminense, 3,30 para o empate, 3,10 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 42% para o Fluminense, 28% para o empate, 30% para o São Paulo. Fluminense, né, outro time aí que tá conseguindo, né, se afastar da zona de rebaixamento. Como a gente viu no vídeo anterior, não tem Libertadores, né, para o Fluminense se preocupar na próxima rodada depois do jogo de São Paulo. Acredito que vem com força máxima aí para tentar ganhar mais pontos no Campeonato Brasileiro e ficar um pouco mais tranquilo. O São Paulo, né, o seu próximo jogo a gente já sabe aí que é pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético. Tô acreditando que vai vir com um time misto. O problema é que o time misto do São Paulo geralmente é um time que vai bem, né? Ele sempre quer mostrar resultado para o treinador. E acreditando que os jogadores aí querem mostrar resultado para o treinador, eu tô indo seco no empate entre eles aqui. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria a vitória do Fluminense. Jogo 12, Juventude e Internacional. Nos últimos 22 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Internacional ganhou 8 vezes. A diferença de gols 28-22 a favor do Juventude. No geral, são 47 jogos entre eles, o Juventude ganhou 13 vezes, houve 9 empates e o Internacional ganhou 25 vezes. Aqui a diferença de gols a favor do Internacional, 86-46. Os números de aposta para essa partida, 3,40 para o Juventude, 3,50 para o empate e 2,10 para o Internacional. A porcentagem do jogo, 28% para o Juventude, 27% para o empate e 45% para o Internacional. Juventude, né, que tá com a cabeça aí voltada para a Copa do Brasil. É bem provável que nesse jogo contra o Internacional venha com time misto ou reserva. O Internacional também, como o Palmeiras, aí só tem o Campeonato Brasileiro disputando. É um time que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Acredito que vai com força máxima aí para enfrentar o Juventude. E acompanhando os números aqui, para essa partida eu tô indo seco na vitória do Internacional. Jogo 13, Bragantino e Bahia. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e o Bahia não tem nenhum triunfo na casa do Bragantino. A diferença de gols 21-4 a favor do Bragantino. No geral, são 17 jogos entre eles, o Bragantino ganhou 7 vezes, houve 5 empates e o Bahia ganhou 5 vezes. A diferença de gols 31-22 também a favor do Bragantino. Na temporada passada, na casa do Bragantino, o Bragantino venceu por 2-1 e jogando na casa do Bahia, triunfo do Bahia aí por 4-0. As odds para essa partida, 2,20 para o Bragantino, 3,40 para o empate, 3,10 para o Bahia. A porcentagem do jogo, 42% para o Bragantino, 27% para o empate, 31% para o Bahia. O Bahia mais uma vez jogou muito bem contra o Flamengo, teve mais volume de jogo, acertou mais chutes, né, na direção do gol, mas a pontaria não estava boa, né? O Flamengo aí mais uma vez foi letal. O Bruno Henrique acabou fazendo um gol de cabeça aí, dando a vantagem para o Flamengo. Mas, na minha opinião, está tudo em aberto aí nesse confronto, né? Flamengo e Bahia. E para essa partida aqui, com certeza o Bahia vai colocar um time misto ou reserva, apesar de estar bem posicionado ali no Campeonato Brasileiro. Deve buscar por vaga na Libertadores. Também está na briga, né, pelo Campeonato Brasileiro. Mas acredito aí que para o Rogério Ceni e para o Bahia, a Copa do Brasil deve pesar um pouco. Então eu acredito que vai poupar muitos jogadores. O Bragantino, ele não tá numa boa fase, perdeu aí para o Criciúma, tá vindo de algumas derrotas, né? Tanto na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana para o Corinthians, no Brasileirão. É que o Caixinha lá, ele tem muita moral, né? Mas se fosse qualquer outro clube aí, já estavam pedindo a cabeça do treinador, aquela coisa toda. Mas no Bragantino a filosofia é totalmente diferente, eles mantêm mesmo o treinador, eu acho que é o correto. E acreditando que o Bragantino precisa de uma virada no campeonato, aquela virada de chave, e o Bahia vindo com um time misto ou reserva, eu tô indo seco na vitória do Bragantino em casa. Jogo bem complicado, caso você tenha costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 14, vitória da Bahia e Vasco da Gama. Nos últimos 10 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e o Vasco ganhou 2 vezes. A diferença de gols 21-9 a favor do Vitória. Nos últimos 22 jogos, o Vitória ganhou 11 vezes, houve 3 empates e o Vasco ganhou 8 vezes. A diferença de gols também a favor do Vitória, 36-28. De informação relevante aqui para a Loteca foi isso. Os números de aposta para essa partida, 2,30 para o Vitória, 3,40 para o empate e 3,0 para o Vasco. A porcentagem do jogo, 41% para o Vitória, 28% para o empate, 31% para o Vasco. Vasco que está aí na Copa do Brasil, vai jogar a sua partida ainda,
vai enfrentar o Atlético Paranaense. É bom a gente ficar de olho também nessa partida. O Vitória tá numa situação muito difícil aí também no Campeonato Brasileiro. Precisa de uma recuperação para se afastar aí da zona de rebaixamento. Tô acreditando que nessa partida do final de semana o Vasco, né, venha com time misto e reserva. Porém, mesmo o time misto reserva aí do Vasco, eu considero melhor que o do Vitória, viu? O Vitória, como ele não tá numa situação muito boa no campeonato, pode ser que deixe essa vitória aqui escapar em casa. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Vasco. Tô tentando buscar uma surpresa aqui, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto aqui. Eu iria de Vitória e Vasco. Bom, pessoal, as informações aqui do segundo vídeo da Loteca 1148 foram essas. Hoje fecha, né, a Loteca 1147. Vamos ter uma noção aí se vai acumular ou não. Vou preparar aí o vídeo de resultados da Loteca 1147 e é isso. Desejo muita sorte aí na Loteca 1147, na Loteca 1148. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando sair vídeos novos. Deixa aí seus palpites, suas informações, que ajuda bastante. Quero agradecer a todo mundo que deixa seus palpites, informações, as pessoas que me corrigem, as pessoas que deixam novas ideias. E é isso, ajuda bastante todos os comentários que são deixados aí. Desejo muita sorte e até o próximo vídeo. Fui!